Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes, vocês estão conosco através do canal A Bíblia em Foco, canal secundário Passando a Limpo, e eu sou o pastor Levi Longaray que fala com todos vocês. Queridos e amados irmãos, recentemente eu senti no meu coração de gravar um vídeo relacionado aos últimos acontecimentos do meio evangélico ou do meio gospel. Resumindo tudo aquilo que nós já gravamos, já falamos, já expomos em vídeos anteriores no campo da heresiologia, no campo do caráter, no campo da vida conjugal, enfim, tudo isso que tem aparecido na última hora da igreja de uma forma assim tão estarrecedora. Mas eu senti no meu coração que se eu gravar um vídeo só, ele vai ficar muito longo e muito extenso. E não vai ser possível comentar assim com mais exatidão ponto por ponto. Então eu decidi ontem à tarde, estava pensando e combinando com a minha esposa, decidi gravar assunto por assunto em vídeos um pouco menor. Hoje eu quero falar então sobre eu diria assim que uma prática que está sendo exercida no meio cristão, que é uma prática terrível, que fere o sentimento da palavra de Deus, que fere a moral, a ética cristã, enfim, fere a família, a vida conjugal, o casal, tudo, que tem acontecido dentro da igreja da atualidade, que é algo muito triste. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que nós precisamos chegar a 1000 inscritos no canal secundário Passando a Limpo, então todos que estiverem aqui, migrem para lá. Não tem às vezes o link do outro canal linkado aqui no rodapé dos vídeos do canal Bíblia em Foco, mas é fácil, você procura o canal Passando a Limpo, vai aparecer 2 ou 3 canais lá com nome semelhante, você vai procurar o do pastor Levi Longaray, já conhece nossa fisionomia e vai se inscrever. Para que nós chegamos a 1000 inscritos, caso contrário não tem por que nós estar procedendo e gravando e passando assim, passando bastante do nosso tempo, passando em gravações, em estudo, em busca, em instrução e aconselhamento, tá certo? Mesma coisa com o canal Bíblia em Foco, nós precisamos dar relevância para ele, nós precisamos dar credibilidade para o canal, nós precisamos investir no canal, nós precisamos contribuir com o canal, com os nossos projetos. Então eu preciso, irmãos, de pessoas comprometidas com o trabalho do canal Bíblia em Foco, tá certo? Eu agradeço a Deus, a todos vocês que têm estendido as mãos ao nosso projeto, ao nosso ministério, ao nosso trabalho do canal Bíblia em Foco. E o assunto dessa oportunidade é sobre os trissal gospel, é sobre o que os cristãos têm cometido. Isso virou moda, parece que esse espírito do diabo de vergonha, esse espírito que aterroriza o casal cristão, a família cristã, uma família que é limpa e lavada e purificada pela palavra de Deus, fica congregando no meio de pessoas assim que traz essas atrocidades, essas terríveis abominações para dentro do seio da igreja da atualidade, onde tem muitas pessoas ainda que têm moral, respeito e que quer levar uma vida íntegra na presença de Deus. Começou lá com aquele rapaz lá, o pastor lá do Rio de Janeiro, nomeado aí por várias pessoas como a Volinsky, que tinha lá, que vocês viram que foi falado aqui no canal Bíblia em Foco, em vários canais, que falou aquelas barbaridades que veio à tona aí para o Brasil todo e para o mundo, em que a esposa dele, mesmo viva, já tinha o Espírito de Deus tinha revelado a ele para ele ter uma segunda esposa, uma companheira já, mesmo com a esposa dele viva, quando a esposa dele partisse e ocupar o lugar. E ali a gente percebe, começou ali aqueles trissais, aquela forma de uma linguagem que talvez são poucos que conheçam, mas já expliquei em outras oportunidades, de menagem, o que seria isso, são sexo no âmbito da imoralidade, são trissais aí, são pessoas participando, uma trinca de pessoas participando de algo abominável segundo a Escritura. Não vou abrir muito aqui o leque porque nós estamos em rede e o assunto aqui precisa ficar um pouco mais selado, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aí no campo de menagem vem aquelas trocas de casais visitando ambientes aí que não condiz com a personalidade de um cristão verdadeiro, com a sã doutrina, com a limpeza de uma pessoa que foi limpa e purificada e lavada pela água da palavra. E nós encontramos aí na situação da menagem, tudo em autos nos processos. O primeiro caso que veio à tona foi a Flor de Lis, que agora está presa,
que como cometeu aquela atrocidade, o que isso deu e redundou em lucro para alguém? Só desgraça, uma morte, uma pessoa furada a bala, uma pessoa morta, uma pessoa assassinada. Eu não sei como é que vai ficar aqui a situação do canal, mas acho que não vai impedir a postagem do meu vídeo. E uma pessoa presa. Então essas coisas não são de qualificação de uma pessoa cristã. Então eu uso esse exemplo do Rio de Janeiro, esses dois exemplos do Rio de Janeiro, tanto da ex-deputada e cantora Flor de Lis, aquela situação complicada ali de cometendo esse ato aí de homenagem com o próprio casal e visitando lugares aí que não são de um cristão verdadeiro visitar, aquela destruição total em família. Então a gente percebe que isso é um ritual diabólico, onde entra um sexo, onde entra um culto aos demônios, onde entra a heresia, o misticismo, o sincretismo. Isso aí eles querem manter essas práticas carnais e diabólicas e ao mesmo tempo fazer parte da igreja santa e lavada e purificada de Cristo. Isso não dá certo, as trevas não têm comunhão com a luz. Não tem como você servir a dois senhores, a Deus e a Baal, ou você aborrece um e serve o outro, ou serve o outro e aborrece o outro. Não tem como, não existe de como conciliar essas duas coisas nesse âmbito que nós estamos falando. E em terceiro lugar, aí permeou aí as páginas das redes sociais, mais uma vez o YouTube, vários YouTube gravando uma situação dentro desse campo aí, em os pastores da Mundial lá também, com o esposo, a esposa, 3 pessoas, de novo uma trinca de pessoas, de novo um trisal, de novo a homenagem, de novo o sexo imoral, de novo essas coisas aí, fazendo parte do contexto cristão. Eu pergunto para vocês, será que essas pessoas aí um dia foram lavadas? Será que um dia essas pessoas aí foram redimidas, restauradas, limpas e convictas pela água da palavra? Ou essas pessoas nunca passaram por um processo de libertação, se iludiram com o nome dos cristãos, entrou no meio evangélico, mas o evangelho nunca entrou neles, se fez de cristãos, mas nunca tiveram uma renúncia ao pecado, nunca renunciaram ao pecado, nunca lutaram para esmurrar a carne como Paulo fazia todos os dias? Fica a minha pergunta. E temos mais comentários dentro desse campo aí que está vindo à tona, de obreiros aí indo para os motéis com 2, 3 mulheres, essa prática que sempre foi imoral mesmo na sociedade secular, de trisais, homenagem, troca de casais, essa obra do diabo, que isso vem tomando conta da sociedade secular já há um bom tempo. Mas dentro da igreja, dentro do que se diz cristianismo, dentro da liderança, em meio à liderança dessa igreja da atualidade, nós observarmos não só uma prática, mas várias práticas nesse campo aí. Então eu deixo para vocês aí meu apelo: vocês têm que fugir dessas igrejas, vocês têm que fugir desse tipo de gente, vocês têm que envolver a vida de vocês com Deus, com intimidade, com a vida digna, de caráter, de santidade. Tudo começa devagar dentro dessas instituições e acaba as porteiras se abrindo um leque muito grande para a sensualidade, para o pecado, e aí vai redundar sempre nesses fins aí de tudo isso ter acontecido. Então isso não faz parte de uma igreja verdadeira, isso não é coisa de cristãos, isso não é coisa de uma congregação que está tentando lutar para deixar uma marca de testemunho na sua região, na sua localidade, onde convive, onde congrega, onde está implantada a sua igreja. Isso tudo aí é obra da carne. Está acontecendo porque essas igrejas não têm compromisso com seriedade, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a santificação. Muita gente defendendo essa liderança carnal, muita gente ainda precisa de evidências mais fortes do que os próprios autos dos processos. Tem pessoas que ainda assim tornam-se cego e duvidando da realidade daquilo que a própria justiça terrena, que julgou dentro dos parâmetros, dentro da legalidade, continua duvidando da justiça e apoiando esse tipo de gente. Então isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito problemático, isso é muito triste o que está acontecendo. Que Deus possa abrir os olhos daqueles que ainda não caíram nisso aí, daqueles que ainda não conduziram suas famílias para essas congregações, para esses lugares. Vocês podem estar conduzindo a família de vocês
as pessoas que vocês mais amam para dentro de um covil onde só há ladrões e lobos e corruptores. Então tenham muito cuidado quando a gente fala aqui, a gente fala com maior sinceridade, com maior carinho. A gente não fala aqui porque está magoadinho com alguém, ou porque está preocupadinho com a congregação que encheu de gente, ou que está enciumadinho com a igreja que conquistou o mundo. Não adianta conquistar o mundo e não conquistar o coração de Deus. Não adianta conquistar tudo que existe nesse mundo, seja coisas valorosas dessa terra, ou seja, em números de localidades, de igrejas espalhadas pelo mundo, e não conquistar o coração de Deus, não fazer a vontade de Deus e não deixar um testemunho de igreja verdadeira. Então vocês tenham muito cuidado. Esses homenagens, trissais, trocas de casais, sexo imoral, essas coisas está destruindo com a essência do verdadeiro evangelho, está destruindo com a família cristã, está destruindo com os casais, está semeando para a juventude de hoje, que já é uma juventude carnal, que já segue um sistema mundano e diabólico, ser no futuro líderes carnais diabólicos, misturando sincretismo religioso com o culto de adultério e sacrilégio aos deuses e ao sexo ao mesmo tempo, como acontecia nos tempos lá da antiguidade, onde Deus condenou muitas práticas dessa natureza. Então tenham muito cuidado, tenham muito cuidado. Nós devemos ser líderes espirituais. Somos fracos? Somos. Estamos no corpo da carne? Estamos. Mas eles não lutam nem para vencer a sua carne. Eles alimentam o urso. Eles dão carne para o urso e o urso se agiganta e devora com eles. Então eles não lutam, porque hoje em dia só sabe haver desculpas. Ore por ele, não julgue ele, papapá, você não é melhor que ninguém, mas ninguém luta para esmurrar sua carne, ninguém luta para honrar seu casamento, ninguém luta para honrar sua fé cristã, ninguém luta para honrar o seu testemunho de cristão. Então as pessoas estão defendendo todo tipo de barbaridade e se escondendo atrás de jargões, de igrejas, instituições e liderança. Meus irmãos, o que é preciso é você lutar pela santidade, pela sua salvação. Não importa se você é fraco, não importa, mas você tem que lutar pela sua salvação. O cristão tem o dever, no mínimo, de não se esconder atrás de argumentos, mas de lutar todos os dias para vencer o seu inimigo. E o seu inimigo maior é a sua carne, é o diabo. Entendeu? Você tem que lutar. Os crentes da atualidade não lutam, eles simplesmente vão cedendo. Ah, mas eu caí. Caiu porque a primeira mulher que apareceu na sua frente, o primeiro homem, já foi cedendo às paixões infames deste mundo. Ninguém luta por nada mais. Não luto pelos seus casamentos, não luto pela sua família, não luto pelos seus projetos, não luto pela sua fé, não luto pelo evangelho verdadeiro, não luto por nada. E fico aí vivendo esse evangelho sem compromisso, descomprometido da palavra de Deus. Então tenha muita consciência do que eu estou dizendo para vocês neste momento, meus irmãos. Vocês precisam se orientar dentro da palavra de Deus, porque o evangelho não é isso que nós estamos vendo. Isso aí são escândalos intermináveis. E essa semana eu estarei gravando em pequenos vídeos comentando com vocês. Isso aí são as igrejas envolvidas com a maçonaria, com a política, com os rituais pagãos, com o batuque, com o que nós chamamos aqui de saravá e com todo tipo de religião oculta das trevas. E aí não funciona. Aí vai vir à tona esse tipo de destruição. Nada que alguém pensa que está em oculto vai ficar oculto. O que está em oculto um dia vai ser revelado. E eu quero dizer em outros vídeos, mas já quero dar uma pincelada, que eu estava conversando comigo, com Deus, hoje à tarde com a minha esposa, e eu estava chegando à conclusão de que tudo isso que está acontecendo é a própria mão de Deus. E no final dos vídeos eu vou fazer um resumo e vou falar para vocês aquilo que está no meu coração. Tudo isso é a mão de Deus que está se estendendo para expor todas essas coisas, meus irmãos. Eu sei que tudo isso que acontece, Deus está no controle. Deus não mata, Deus recolhe o fôlego da vida de alguém quando Ele quer. Deus não é um matador, mas Deus é dono da vida. Tem gente achando que pode fazer o que quiser, brincar com Deus e que tudo vai ficar assim, que a conta nunca vai chegar e nunca vai aparecer. Então fica aí meu primeiro vídeo desses últimos acontecimentos que têm permeado o meio evangélico. Quero seus comentários, compartilhamento, que vocês reflitam em tudo isso que nós estamos enfrentando. Isso, porventura, nós não estamos próximos ao arrebatamento, por isso que nós temos que sair do meio de todo e qualquer tipo de corrupção, para estarmos em novidade de vida com Jesus Cristo, caso Ele venha arrebatar a sua igreja. Fica em Cristo, falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.